Hoje nós chegamos à nossa quarta semana, na primeira semana do projeto de vida 2020, o pastor Ivaldo falou sobre vida espiritual. Depois eu falei sobre família, semana passada o pastor Ivaldo falou sobre vida sentimental e hoje chegou o momento de nós falarmos sobre vida emocional. E eu fiquei pensando, gente, o que eu poderia trazer para vocês aqui. Semana que vem o pastor Ivaldo vai falar sobre ministério, então você também vai ser ministrado sobre o teu trabalho, aquilo que você desenvolve. Agora, hoje eu fiquei pensando o que eu poderia conversar com vocês um pouquinho a respeito de vida emocional. E até terça-feira eu disse no culto que eu não sabia ainda o que eu ia ler, o que eu ia pregar, o que eu ia falar. Mas depois de terça-feira, Deus me deu um texto, que é um texto tão conhecido de vocês, que é Mateus capítulo 11, o verso 28 até o verso 29, onde o Senhor Jesus ele faz um convite para a gente. E olhando para esse convite de Jesus, observando isto, eu acredito que ele é um texto que carrega nele mesmo, nesse texto, uma capacidade, uma força gigantesca de nos trazer cura, se nós obedecermos aquilo que o texto diz. E o texto de Jesus, aqui de Mateus, Jesus falando, ele faz um convite. O convite dele é assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e todos os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí ele diz no verso 29, porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E aí ele faz uma afirmação que eu acho extremamente... uma afirmação que nos traz descanso, que ele diz assim: vocês vão achar descanso para a vossa alma. E por que eu estou sendo redundante? Por que traz descanso para nós? Porque eu creio que ele pode me dar descanso. Não é simplesmente um texto, não é, eu estou lendo apenas um periódico, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, eu estou lendo a palavra de Jesus, palavra de Deus, e acima de tudo estou lendo algo que Jesus disse um dia, que tem validade para nós hoje. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre lidar com emoções. Como que nós lidamos com as nossas emoções? Emoção é uma reação do nosso corpo diante de uma situação. Emoção é algo que eu sinto, que você sente diante de alguma coisa que aconteceu. E esta coisa que aconteceu, ela carrega nela o poder de mexer comigo e de mexer com você. Quando a gente conversa com psicólogos ou quando a gente lê alguma coisa que os psicólogos falam a respeito de emoção, eles costumam dizer que é uma reação diante de um estímulo competente. Emoção é uma reação diante de um estímulo que é competente. É um estímulo emocional competente, é uma reação diante de um estímulo emocional competente. Ou seja, em outras palavras, é aquilo que pode mexer com a gente e nos abalar tanto positivamente como negativamente. É aquilo que eu enfrento, é aquilo que eu passo, são situações do dia a dia, são situações da vida que carregam em si mesmo, em si mesma, né, esse poder de mexer com a gente, de nos abalar. Exemplo, se você fica sabendo de uma notícia boa, de uma notícia bacana, de uma notícia legal, a tua emoção ela tem uma tendência a ser uma emoção de felicidade, alegria, regozijo, satisfação, algo que é gostoso de sentir. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você recebe uma notícia má, uma notícia não tão boa, uma notícia ruim, a gente fica triste. Portanto, sentir emoção é uma coisa que faz parte da vida humana. Sentir emoção faz parte de todo ser humano. Nós que estamos aqui hoje, nós sentimos emoção, porque isso vem no pacote e no fato da gente ser humano. E lidar com emoções positivas, eu acredito que seja muito mais fácil do que lidar com emoções negativas. Lidar com uma emoção boa é muito melhor do que lidar com uma emoção que é ruim. E quando a gente olha
para a vida humana, a gente olha para você, quantas vezes nós nos machucamos? Quantas vezes eu e você nos machucamos? Quantas vezes nós somos machucados? Quantas vezes nós machucamos alguém? Quantas vezes nós ferimos alguém? E nessa postura de ferir alguém, essa alma, ela ficou amargurada, ela ficou realmente sentida emocionalmente. Ou quantas vezes nós provocamos em nós mesmos essas fraturas, essas feridas emocionais? E eu não sei se você concorda comigo, hoje a gente tem visto muita gente ferida emocionalmente. Hoje a gente olha, a gente tem visto muitas pessoas machucadas emocionalmente. Talvez o fato da pandemia no mundo inteiro, isso tenha tido um processo acelerado, porque as pessoas sofrem. Quantas pessoas que sofreram emocionalmente porque perderam parentes? Quantas pessoas que sepultaram seus pais? Quantas pessoas que sepultaram as suas mães? Quantos pais que sepultaram os seus filhos? Quantas pessoas que perderam os seus empregos? Quantas pessoas que fecharam o seu negócio? Quantas pessoas que tinham um negócio consolidado e por conta da pandemia, por conta desse golpe que bateu sobre o mundo inteiro, sobre o planeta Terra, as pessoas estão sofrendo emocionalmente. Ou seja, então existe essa situação e essa situação é real e isso tudo vai mexendo com as pessoas. Quantas pessoas que acabam tomando decisões erradas por conta de não saberem administrar essa questão emocional. Dizem que essa inteligência emocional é quando você tem um equilíbrio para tomar decisões certas, quando você passa por situações adversas e você consegue o equilíbrio para lidar com tudo isso. Agora, uma coisa eu reconheço, como é difícil lidar com o nosso mundo interior. Como é difícil a gente lidar com os sentimentos que mexem com a alma da gente. Como é complicado. E como nós estamos passando por uma campanha aqui, Projeto de Vida 2020, cujo título da campanha é que os céus abertos, a minha oração tem sido esta, em todos os dias. A minha oração em todos os processos de cada tema que nós estamos tratando aqui é pedir que os céus se abram sobre as nossas vidas, que os céus se abram sobre as nossas vidas em nossa questão espiritual, na nossa questão de família, na nossa questão de vida sentimental, como o pastor pregou aqui na semana passada, hoje, que os céus se abram sobre as nossas emoções, é isso que eu desejo. E quando a gente ouve as pessoas falando assim, a respeito de cura emocional, eu acredito de verdade que Deus, quando Ele olha para cada um de nós, Deus Ele tem o desejo de nos ver curado emocionalmente. Deus Ele deseja nos ver felizes, Deus tem esse desejo, Ele deseja que eu e você aprenda a lidar com as emoções. Afinal de contas, quando você lê o texto do profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta, quando ele fala a respeito do servo sofredor, uma das coisas que o profeta Isaías escreve, apontando já para Jesus, lá no verso 5 do profeta Isaías, ele faz uma afirmação, ele fala assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre a cruz do Calvário, sobre ele no madeiro, tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nos causa mal, tudo aquilo que nos fere. Isso é vontade de Deus. Deus desejava, Deus desejou e Deus deseja que eu e você a gente viva curado emocionalmente. Agora, a grande pergunta a ser respondida aqui hoje, neste dia, nesta reunião nossa, é como lidar com essas situações. Como que eu faço para lidar com as emoções que nos causam desconforto? E eu destaquei 3 lições, e eu acredito que haveriam muito mais lições para a gente falar, mas eu entendo que eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, com aquilo que causa trauma dentro de mim. A primeira coisa que eu vejo, eu preciso urgentemente deixar Deus revelar os traumas que nos adoecem. É a primeira coisa que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. E principalmente as emoções negativas que nos afetam, que nos abalam. E aí, pegando
o gancho que eu disse agora de Isaías 53, versículo 5, que ele levou sobre si, o texto de Isaías diz isso, e no verso 5 fala que pelas pisaduras dele, eu e você nós somos curados, e essa cura ela abrange tudo, e eu gosto muito de pensar na cura da alma, na cura emocional, até porque hoje em dia tem gente que morre enfermo, tem gente que morre doente, tem gente que morre do físico, a pandemia está matando, o corona está matando, e outras doenças matam, e aí tem muita dúvida na cabeça das pessoas, como se Deus deixou de ser Deus porque não cura. Agora, nós cristãos que pregamos o Evangelho, que cremos na Bíblia Sagrada, nós sabemos que nós não somos desse mundo, nós não somos pessoas que foram destinadas, como dizem as pessoas, a respeito de destino, a viver aqui para sempre. Haverá um dia que nós estaremos na eternidade com Jesus, lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem nada de ruim, então lá não existe doença, lá não existe morte, ali então Deus vai agir, como Deus sempre planejou. Hoje não, hoje existem essas dificuldades, e eu vejo que a primeira coisa, eu preciso deixar Deus trazer luz sobre os meus traumas, e aí eu gosto muito do Salmo de Davi, que é um salmo que você canta, é um salmo que a gente canta tanto aqui, eu gosto de cantar essa música do Salmo 139, quando o salmista fala assim, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, ou seja, traduzindo para o nosso linguajar, na língua portuguesa, para o nosso dia a dia, Senhor, vem aqui me esquadrinhar, Senhor, vem aqui me conhecer, conhece o meu coração, e coração na Bíblia não é esse órgão que bate, que joga sangue nas veias, não, o coração aqui é entranha, é ser, é alma, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu carrego, é aquilo que vocês não sabem, aquilo que às vezes nem eu mesmo sei, sonda-me, ó Deus, e prova-me o coração, o meu coração, conhece o meu coração, perdão, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e aí ele fala, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A grande verdade é que às vezes, nós não sabemos aquilo que nos fere, nós não conhecemos, muitas vezes nós sentimos angústia e não sabemos por que estamos angustiados, muitas vezes nós sofremos e não sabemos detectar. Muitas vezes nós passamos por um dilema na vida que nós não conseguimos detectar o gatilho daquele problema. Eu estou lembrando agora de um rapaz que trabalhou comigo na empresa que eu trabalhei muitos anos, e um belo de um dia a esposa dele apareceu na empresa dizendo que ele estava internado, ele tinha sido internado numa clínica, e ele começou um processo depressivo, um rapaz alegre, um rapaz que você olhava e na nossa convivência era tudo bem, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma situação detectável que a gente olhasse, um sinal, vamos dizer assim. E aí tá bom, ele foi, passou por todo esse processo, a esposa sempre presente com ele na vida dele, ajudou muito ele, a empresa colaborou com ele também, e um dia depois de alguns anos, talvez um ano, conversando com ele depois daquilo, eu disse assim para ele, fulano, mas o que aconteceu com você? Ele disse assim para mim, Cássio, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não consigo saber o que aconteceu, por que eu entrei neste dilema, nessa situação, nesse mar depressivo, nessa vontade ou não vontade mais de viver, vontade de olhar para o meu filho não tinha mais, para minha esposa, ou seja, foi um processo não detectável por ele. Acontece, gente, que na nossa vida a gente vai juntando coisas dentro de nós, quantas coisas? Talvez você é alguém que não tenha tanta coisa ruim para juntar, mas quantas pessoas que vão juntando coisas ruins, quantas pessoas que vão juntando coisa dentro deles, que com o passar do tempo isso vai ganhando formas, e as formas que vão sendo, que surgem, que vão aparecendo, são formas de angústias, são formas de feridas, são formas de traumas emocionais, isso vai acontecendo, e por mais que exista o esforço da pessoa, por mais que exista a dedicação da pessoa em sair disso, ele não consegue, porque ele não sabe onde está a causa, ele não sabe o porquê, ele não sabe a razão, e aí então a pessoa se sente perdida, e eu acredito que Davi neste salmo, ele traz essa revelação mesmo de quem nós somos, porque se você for ver o salmo inteiro, o salmo de Davi, ele fala que não tem como fugir da presença de Deus, se eu vou para o deserto ele está, se eu faço uma cama no céu ele está, se eu pego as asas da alvorada vou para um canto ele está, o salmista fala isso, ou seja, e aí ele vai falando deste conhecimento de Deus, ele fala sobre o modo assombroso que ele tinha sido criado, a maneira que Deus o formou, do ventre da sua mãe, os ossos dele, tudo aquela substância
circunstância informe, e isso assombrava o salmista, de tal modo que esse assombro era de fascinação. E aí, nesse relacionamento com Deus, ele fala, poxa, eu preciso me submeter a Deus, eu preciso colocar isso. Eu acredito que é esse submeter a nossa vida interior a Deus, é nesse submeter o nosso mundo interior a Deus, é que a gente começa a ter luz sobre a escuridão dos nossos traumas, luz sobre a escuridão das nossas angústias, e aí então eu começo a entender o trauma. Aí então, mediante essa luz do Espírito Santo sobre a minha mente, sobre o meu ser, sobre a minha alma, sobre o meu coração, aí eu começo a entender tudo isto, e conhecer o tamanho do trauma, conhecer a importância do trauma, e a partir daí então agora eu posso, com a ajuda de Deus, eu começo então a cuidar disso, daquilo que está me adoecendo. Davi conhecia isto muito bem, né? Quantos sentimentos dentro dele, quantos sentimentos, quantas situações que Davi vivenciou, quantas coisas que mexeram com Davi, talvez pessoas que feriram Davi, quantas angústias, quantas feridas abertas, muitas por outras pessoas, algumas causadas por ele mesmo, e diante disso então, Davi, ele chega diante de Deus e pede ajuda, pede para que Deus traga luz sobre a vida dele emocional, e ele reconhece que Deus pode fazer isso, ele recorre a Deus, quando ele fala, prova-me e conhece o meu coração, os meus pensamentos, em outras palavras o que ele está dizendo assim, prova-me e conhece as minhas inquietações, é só o Senhor que pode conhecer as minhas inquietações, é só o Senhor que pode conhecer as minhas dores, é só o Senhor que pode conhecer toda a minha angústia de alma e no meu ser. Sabe, gente, eu creio que o Espírito Santo pode trazer luz sobre nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo pode trazer luz sobre as nossas feridas emocionais. Eu creio. Eu creio que o Espírito Santo pode trazer luz sobre aquilo que me machuca, sobre aquilo que me fere, sobre aquilo que te machuca e que te fere. Em segundo lugar, eu fico vendo aqui, na palavra de Deus, como que eu faço para lidar com essa emoção negativa, isso que é uma emoção que traz desconforto à minha alma. Em segundo lugar, o que eu vejo aqui é que eu preciso crer que Deus pode curar as minhas feridas emocionais. Aqui tem um outro salmo, o Salmo 116, o verso 1 e o verso 2. O salmista fala assim, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Eu amo ao Senhor porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocá-lo-ei enquanto viver. Olha o que ele diz, eu amo ao Senhor porque Ele ouve. Ele ouve a minha voz, ou seja, não é uma oração sem resposta, não é um diálogo sozinho, não, é um diálogo com alguém. Diálogo sozinho você faz oração para dentro de você mesmo, aqui não. Ele fala, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Para lidar com essas situações, em primeiro lugar, então, eu preciso deixar que Deus, através do Espírito dEle, do seu Espírito, Ele traga luz sobre as feridas emocionais. Só que a partir daí eu não posso parar. Eu creio que Deus traz luz sobre as minhas feridas emocionais. Tá bom, é o primeiro passo. Agora, em segundo lugar, eu preciso, então, crer, eu preciso ter fé que Ele pode me curar. Eu preciso ter fé que Ele pode me curar. E aqui, gente, de verdade, abrindo um parênteses aqui, eu preciso tomar muito cuidado, porque existem muitos médicos, existem muitos psicólogos, existem psicoterapeutas, existem muita gente da área, muita gente, existem aqui também os psiquiatras que estudam, que dão remédio para curar a nossa mente. No passado, eu me lembro que um dia, conversando com a pastora Luciana aqui, a gente estava conversando sobre isso, eu falei, quantas pessoas que no passado foram tidas como vagabundos, foram incompreendidos porque sofriam de uma doença, mas ninguém acreditava que era doença. Quantas pessoas?
E principalmente os cristãos, né? Que os cristãos às vezes carregam essa questão, tudo, não, eu não tomo remédio, eu conto uma história aqui, eu já contei algumas vezes, que eu me lembro quando eu e o pastor Ivaldo, eu com 17 anos, ele com 14 anos de idade, a gente passando de frente a uma igreja, e estava passando uma menininha, uma mocinha também, devia ter mais ou menos essa idade, e ela falou uma para a outra, assim, as duas conversando, e eu não esqueço disso, que ela falou assim, eu não tomo remédio, se eu sentir uma dor de dente, eu oro e Deus me cura, e aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que fé dessa menina. E é vivendo nesse ambiente que a gente começa a achar que a doença é falta de fé, a depressão é falta de fé, que o crente não pode passar com um psicólogo, que o crente não pode tomar um remédio, não pode encarar um psiquiatra. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu acredito que a medicina é bênção de Deus para mim e para você. Deus deixou os médicos como uma maneira de nos abençoar, uma maneira de nos curar, uma maneira de nós termos um recurso a mais, mas eu não posso, com isso, me esconder atrás de um sentimento de ceticismo e achar que Deus não tem poder para nos curar. Não, eu creio que Deus possa nos curar, eu creio que Deus pode te curar, eu creio que Deus pode abençoar você, eu creio que Deus pode arrancar com a mão se Ele desejar, eu creio em tudo isso. Agora, é necessário um processo, é necessário uma caminhada. E às vezes não é só uma caminhada simples, às vezes é uma grande caminhada. Às vezes é uma caminhada longa e eu sei que Ele pode nos curar. Agora, essa cura emocional, eu estava pensando também quando eu estava estudando essa semana, ela acontece num caminhar de maturidade. Até para ser curado eu preciso de maturidade, eu preciso de maturidade para lidar com os traumas, eu preciso de maturidade para lidar com essas dificuldades que precisam ser superadas, eu preciso ter maturidade para lidar com as feridas que foram abertas, eu preciso de maturidade para tratar com todos os sentimentos que me machucam, ou algum sentimento em especial que me machuca, eu preciso ter maturidade para lidar com as dores da emoção, as dores emocionais. E como que eu penso que essa maturidade ela se inicia, gente? De verdade, eu penso que ela tem o seu início na admissão que existe algo a ser resolvido. A cura do pecado, e aqui eu abro um parênteses, a cura do pecado existe, a libertação do pecado, quando eu admito que eu sou pecador. Quando eu admito que eu estou errado, quando eu admito que eu preciso de uma ajuda. Ou seja, então aqui, o que eu preciso é admitir, existe uma pendência, existe uma situação, existe um trauma, existe algo que está me afetando, existe algo que está me fazendo sofrer, e eu preciso que Deus resolva, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso de um remédio que vai me ajudar, pode ser alguém que você vai ser abençoado, que Deus colocou um médico sobre você para cuidar de você, mas Deus pode te curar, mas eu preciso de verdade admitir isto. E aí o Salmo, por exemplo, que eu li, o 116, verso 1 e 2, no verso 3, o salmista fala assim, laços de morte me cercaram. Olha como ele admite o problema. Ele diz assim, amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os ouvidos, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. E aí ele fala por que disto? Olha, eu vou amá-lo para sempre, porque eu clamei, Ele me ouviu, eu clamo, Ele me responde, eu falo com Ele, e Ele se torna alguém audível, alguém que eu possa abrir o coração para falar. E aí ele diz o seguinte, no verso 3, ele admite o problema, laços de morte me cercaram, e angústias, e olha que ele coloca aqui com uma avidez essa angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e em tristeza. Essa descrição aqui do salmista, você vai concordar comigo que é uma descrição de um emocional abaladíssimo. Só que no verso 4 ele fala assim, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, livra a minha alma. Ou seja, se em primeiro lugar a luz do Espírito tem que ser sobre mim e sobre você para nos mostrar a raiz do problema, o trauma, o tamanho do trauma, da angústia, agora eu preciso crer, e aqui eu vejo o salmista crendo. Ele fala do emocional abalado, e ele fala assim, olha, eu estou vivendo tudo isso, mas eu sei que eu posso clamar, e eu sei a quem eu posso clamar. Voltando para o Salmo 139, quando Davi ele fala assim, sonda os meus pensamentos, ou seja, traga luz sobre a minha escuridão, traga luz sobre o meu sofrimento, ele está realmente reconhecendo a capacidade de Deus. Isso porque quando eu olho aqui para o Salmo 139, eu vejo que
existia um problema. Talvez a admissão do seu problema é um pecado a ser confessado diante de Deus. Até porque o salmista também no Salmo 32 fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci. Enquanto a minha boca se fechou e não confessou a Deus os pecados que eu tinha para confessar diante dele, os meus ossos estavam se quebrando, envelhecendo. Mas quando eu abri a boca e confessei, houve um processo libertador, um processo de cura, porque Deus deseja curar. Porque Deus deseja ver a gente curado. Então, existem situações que não se resolveram, pecados que não foram confessados, traumas e abusos que a criança passou, ou um adolescente, ou alguém, ou algum trauma que foi sufocado, sufocaram esse trauma, ou você sufocou esse trauma dentro de você, e por conta disso você carrega uma dor emocional terrível. Agora, no entanto, o salmista, ele demonstra aqui a certeza e a fé que Deus pode curar. Não é isso que ele diz? Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Em terceiro lugar, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, aquilo que me machuca. Eu preciso de uma coisa importante, aquilo que me machuca a alma. Eu preciso saber que Deus deseja me ver curado emocionalmente. Aí é o texto de Mateus, é o texto que eu li no começo. O texto de Mateus, Jesus conversando com as pessoas que vão até Ele, Ele fala, 28 do capítulo 11, vinde a mim. Olha o convite de Jesus, venham a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, e sou humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Em primeiro lugar, então, como que eu lido com traumas, pastor? Como que eu lido com emoções que causam desconforto? Eu preciso pedir que Deus traga luz sobre eles. Traga luz, me revele. Qual é o motivo da minha angústia? Eu sempre conto aqui de uma mocinha que trabalhou comigo, a Adriana. Ela morreu com 28 anos, ela teve um AVC, ela tinha, na verdade não é um AVC, é um aneurisma, que ela veio aqui em História, ela caiu aqui no terminal Feasópolis, ela estava vindo trabalhar, uma menina bonita, uma menina que você dava 15 anos para ela, uma moça inteligente, batalhadora. E eu me lembro que eles tinham mania de me chamar de chefe, chefe, eles não me chamavam pelo nome. E às vezes ela chegava e falava assim para mim, eu olhava que ela não estava bem, e falava, Adriana, você não está bem hoje, está tudo bem, filha, com você? Ela falava, chefe, hoje eu estou não sei. E aí eu fico pensando na Adriana, às vezes eu me pego lembrando dela, eu fico pensando que a Adriana, ela trazia do jeitinho simples dela, da forma tão simplória dela, a melhor explicação para definir às vezes o que nós sentimos, e não sabemos como. Eu não estou legal, mas eu estou não sei. Às vezes você está não sei, você está vivendo o ciclo do não sei, não sabe o que você sente. É nessa hora que nós temos que recorrer a Deus em oração e pedir, Espírito Santo, traga luz sobre minha vida, traga luz sobre o meu sofrimento, traga luz sobre o meu drama emocional, traga luz para revelar quais são os motivos da angústia, qual é a razão do trauma. Então essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eu tenho que crer que Deus pode curar. E por último, eu tenho que entender e crer também que Ele deseja curar. Porque é diferente eu crer que Deus quer alguma coisa, ou agora eu crer e acreditar que Deus, Ele deseja que eu cure. Deus tem poder, mas será que Deus quer me curar? Não, eu creio que Deus quer me curar. Emocionalmente, Deus quer me curar, sim. E eu vejo aqui, nesse texto de Mateus, o quanto Ele deseja esse cuidado, deseja ver a nossa alma descansando e descansada. E Ele fala assim, só que o descanso é apenas nele. O descanso não reside nas coisas, que tem gente que acha que o descanso está residindo nas coisas. Se eu comprar aquela casa, se eu comprar aquele sítio, se eu comprar aquilo, se eu for lá para o interior, se eu for para onde eu nasci, aí eu vou ter descanso. Não, o descanso não está necessariamente nas coisas.
Agora, o que Jesus diz aqui é o seguinte: vinde a mim vocês que estão cansados. Ou seja, o convite o descanso é nele, é apenas nele. Ele é o único ser, ele é o único absoluto, vinde a mim. Ele é o vinde a mim verdadeiro. Jesus é o vinde a mim verdadeiro. Fora de Jesus não existe nenhum vinde a mim. Você pode quebrar a cara, eu posso quebrar a cara, e muitas vezes nós quebramos a nossa cara porque nós achamos que existem outros vinde a mim, e não existe. Jesus é o único, absoluto, o único vinde a mim. O que eu vejo Jesus aqui dizendo, em outras palavras, é: eu conheço os traumas de vocês, eu conheço as angústias de vocês, eu conheço o choro de vocês. Eu vejo quando você mostra-se na sociedade de uma maneira, com um sorriso no rosto, mas eu conheço a tua alma, eu conheço o teu coração, eu sei o quanto você sofre, eu conheço as suas angústias. Ele está dizendo: então vinde a mim, mas eu preciso de uma coisa, que vocês as reconheçam, e quando vocês reconhecerem, quando vocês tomarem conhecimento, através do Espírito Santo iluminando, agora vocês as tragam a mim, porque eu tenho poder, eu sou o verdadeiro vinde a mim. É esse Jesus que eu conheço. Tudo que fizeram mal contra vocês, todo o mal, melhor dizendo, que fizeram contra vocês, a mágoa que foram geradas dentro de vocês, as angústias, as dores que foram provocadas dentro de vocês, ou até as dores que vocês mesmos provocaram em vocês, tragam todas essas dores a mim, porque eu tenho poder para dar descanso para vocês. O que Jesus está dizendo aqui, eu quero que vocês reconheçam isso: eu tenho poder. É o que ele diz aqui no versículo: eu vos aliviarei. Gente, sabe o que precisa? Muitas vezes, é que as pessoas desconstruam aquelas barreiras de autoproteção. O que a gente precisa entender, o que Jesus está convidando aqui com Mateus 11, 28, é que a gente possa se despir de tudo e de toda a roupa, de tudo aquilo que é uma máscara diante de nós mesmos, que são barreiras que nós construímos, que são verdadeiras fortalezas que nós construímos, e que essas fortalezas, elas estão nos machucando, porque elas não estão deixando que a luz do Espírito de Deus, ou que Jesus penetre neste coração e desconstrua tudo isso de uma maneira que eu possa realmente sentir paz. Aliás, ele pede para você: vinde a mim. Então a desconstrução não é nem dele. Deus tem poder? Pastor, lógico que tem, mas o Deus que eu sirvo não é o Deus que chuta a porta, é o Deus que bate na porta. O Deus que eu sirvo não é o Deus que entra pelas portas do fundo ou pela janela, não, é o Deus que bate lá na frente. Eu que tenho que abrir a porta do meu coração. Então o que ele está dizendo aqui: todas essas feridas vocês podem expor diante de mim, vinde a mim. Este é o convite. Eu quero curar vocês, eu desejo curar vocês. Lembra que eu falei? Em primeiro lugar é a luz que vem sobre nós para revelar os nossos traumas, revelar os nossos sofrimentos. Em segundo lugar, eu preciso crer. A luz veio, clareou, eu tenho que crer que Deus tem poder agora para resolver tudo isso. Em terceiro lugar, eu tenho que crer que Ele deseja resolver isso na minha vida. É o desejo dEle. Como que você pode dizer isso, pastor? Por uma razão simples: Ele morreu na cruz por mim e por você. O profeta Isaías disse, eu citei o profeta Isaías no início, ele morre na cruz, ele morreu na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele, e sobre as pisaduras dele, pelas pisaduras dele nós somos curados. É isso que diz o profeta. Ou seja, ele deseja que a gente viva feliz, ele deseja que a gente viva curado emocionalmente. Talvez você possa dizer assim para mim: pastor, tudo isso é muito bacana, mas tudo isso é muito simples. Mas é simples mesmo. Não existe muito glamour, não. A Bíblia não fala que se você confessar com a tua boca que Jesus te ressuscitou dos mortos, e você crê no teu coração, você é salvo? É tão simples, né? Mas tem que ter verdade. É uma simplicidade genuína, não é uma simplicidade simplesmente iguais a qualquer simplicidade que exista, não, é uma sinceridade do coração. E para concluir, gente, eu olho para Jesus e vejo Jesus vivendo tantas emoções, né? Jesus viveu tantas emoções. Jesus chorou quando ele, por exemplo, lá em João 11:35, quando ele se encontrou com Marta, com Maria, e ele ficou sabendo da morte de Lázaro, ele se deparou com aquela morte, ele chora.
Jesus chorou quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém, ele olhou para a cidade, e ele viu a cidade tão distante de Deus, tão envolvida com as coisas da vida, tão alienada de Deus e de tudo aquilo que ele queria fazer, ele chorou. A Bíblia fala que Jesus ele se angustiou profundamente lá no Getsemane. Um homem que sentiu tantas emoções, Jesus ele sentiu muitas emoções. Talvez a mais gritante, talvez seja essa do Getsemane, que a Bíblia descreve que o suor dele se transformou em gotas de sangue, e ele estava tão angustiado, uma angústia que dizem até os estudiosos da Bíblia, que esse Salmo 116, que eu li, ele é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que faz referência àquilo que viria a acontecer com Jesus no futuro. É o salmo que quando Jesus estava no Getsemane, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Jesus se angustiou na iminência da sua morte, ele sabia que ele ia morrer, sabia de tudo isso e aquilo, como homem, o lado humano, ele se angustiou. E por ele ter vivido tudo isso, passado por todas essas emoções, eu creio que Deus, ele tem o poder para nos livrar de todo este problema que você vive emocionalmente. Talvez hoje você diga assim: pastor, eu estou vivendo num cárcere emocional tão grande, você não sabe. Você não sabe o tamanho. Talvez o cárcere emocional é por falta de perdão. Você não perdoou alguém. Você é carrancudo, você é dono da razão. Ah, não perdoou. Só que você está morrendo. Você está angustiado porque, por incrível que pareça, o perdão, o maior beneficiado é aquele que perdoa, não é aquele que é perdoado. É você que perdoa. Talvez seja este o motivo, ou talvez o motivo seja porque você não se perdoa, Deus te perdoa. E um dia eu ouvi um pastor pregando uma coisa que eu achei muito forte, que ele dizia assim, que às vezes quando eu não me perdoo, sendo que Deus já me perdoou, eu estou querendo me colocar numa posição acima de Deus, porque é Deus que me conhece. Talvez o cárcere emocional é porque você não se perdoou. E eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo traz luz sobre os seus traumas, ele tem poder para curar, e ele deseja te curar emocionalmente. Talvez seja tudo isso, talvez você esteja colocando um peso muito grande sobre você, e um peso que não é legítimo, porque ele já carregou esse peso na cruz do Calvário por você. E por último, eu quero que você creia de todo o seu coração, que Deus ele deseja te curar. E aí eu marquei um texto aqui para a gente no final, que é o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 11, quando Deus, ele, através de Jesus, diz assim para mim e para você: eu tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A alegria do Senhor é o que nos fortalece, e tudo que Jesus disse, ele disse por uma razão, para que o gozo, a alegria, a felicidade esteja dentro da gente. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus ele te fortaleça, que o Senhor Jesus te cure, que você se permita ser curado, porque Ele deseja curar você, em nome de Jesus. Amém?